Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Márcio Lereno, do Ministério Apostólico Palavra da Vida. E eu quero fazer um convite muito especial a você, pastor, a você, ministro, você, líder, para o 3º Congresso Cura Minha Noiva, que vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de novembro. É um congresso voltado para a cura e edificação de pastores e líderes. E esse ano, em especial, nós vamos abordar o tema Aprendendo a Viver do Evangelho. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, quando o apóstolo Paulo afirma: ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Nós temos durante muito tempo recebido uma mentalidade de obreiro, que nós temos que trabalhar, que nós temos que dar resultados, e nós temos visto que muitos nesse trabalho estão perdendo muitas vezes a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Esse congresso veio para resgatar algumas coisas que temos perdido na nossa vida, muitas vezes por causa do ministério. E eu quero compartilhar uma revelação da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4, quando diz assim: qual de vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-na, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Esse texto durante muito tempo foi usado para falar sobre a necessidade de buscarmos algumas ovelhas perdidas, a necessidade de amarmos algumas ovelhas e largarmos aquelas que estão dentro da igreja para irmos buscar a que se perdeu. Porém, nesse momento eu quero tratar desse tema com relação à vida do ministro, porque a Bíblia diz aqui que um pastor, em determinado momento, decidiu fazer contas do seu rebanho. Decidiu fazer um levantamento de como estava o seu rebanho e, de repente, contando o seu rebanho, percebeu que havia perdido uma ovelha. E é interessante que dá a entender que essa ovelha era tão importante, tão especial para ele, que a Bíblia chega a afirmar que ele deixou as 99 no deserto. Não foi no aprisco, não foi guardadinho, ele deixou lá no deserto e foi atrás dessa ovelha que havia se perdido até que a encontrasse. E a Bíblia afirma que quando ele a encontra, ele a coloca nos ombros. Ele não dá um sermão nela, ele coloca nos ombros e ele leva para casa, ele chama os amigos e ele dá uma grande festa e dizendo: eu quero que vocês celebrem comigo porque a minha ovelha perdida foi achada. Quando a gente começa a observar esse texto, e principalmente pensando nesse contexto de uma ovelha tão especial que se perdeu e o pastor deixou tudo para ir atrás apenas de uma, a gente começa a pensar que quando muitas vezes a gente faz um levantamento do nosso ministério, a gente percebe que muitas vezes nós perdemos algumas ovelhas devido a como a gente tem lidado com o ministério. Mas eu quero chamar a atenção de uma ovelha muito especial, aquela ovelha que está na nossa casa, aquela ovelha que faz parte da nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, porque a Bíblia diz aqui que essa ovelha era tão especial para esse pastor, que ele largou as 99 e quando a encontrou, levou para casa. E qual é a ovelha que a gente leva para casa quando o culto acaba? Qual é a ovelha que a gente faz questão de chamar todos porque a gente a encontrou? Eu creio que são os nossos filhos e a nossa esposa. E nós temos percebido nesses dias onde o Senhor tem derramado uma unção tão tremenda sobre a igreja evangélica. Nós temos visto a igreja crescendo de uma forma tão tremenda, mas ao mesmo tempo a gente tem percebido que muitas vezes a família pastoral, a família dos líderes estão recebendo
um peso muito grande por causa do trabalho do ministro. Nós temos percebido que a maioria daqueles que hoje estão conduzindo a igreja são os que menos estão conseguindo desfrutar do Evangelho. Por isso Deus gerou no nosso coração que nós deveríamos fazer um congresso voltado à cura e edificação de pastores e líderes, e em especial esse ano nós vamos tratar do tema Aprendendo a Viver do Evangelho. Porque durante muitos anos nós fomos ensinados a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Porém, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, o apóstolo Paulo afirma: ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Você consegue perceber que há uma diferença muito grande em viver o Evangelho e viver do Evangelho, desfrutar do Evangelho? E o mais interessante é que no final desse texto, o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte: e eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja bem, o próprio apóstolo Paulo, um homem que teve visões celestiais, um homem que foi usado de uma forma tremenda e poderosa, um homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento, ele chegou a afirmar que se ele mesmo não pagasse um preço ali, esmurrasse o seu corpo, ele poderia correr o risco de pregar aos outros e ele mesmo ficar reprovado naquilo que ele pregou. Então isso mostra, querido, a necessidade que nós, pastores e ministros, temos de estarmos sempre reavaliando o nosso caminhar. Porque pode acontecer da gente estar ministrando algo na vida dos outros que não estamos conseguindo vivenciar na nossa família, na nossa casa. Por isso, nós queremos convidar você, pastor, você líder, você ministro, a tirar um tempo para fazer contas do seu ministério, da sua vida e do que o ministério tem trazido, acima de tudo, para dentro da sua casa e da sua família. Porque hoje nós temos visto um grande número de filhos de pastores desviados, de esposas de pastores deprimidas por causa do ministério do seu marido, do seu pai. E nós temos percebido que não adianta a gente ganhar o mundo todo e acabar perdendo a ovelha mais especial que nós temos. Por isso, eu quero fazer um convite especial a você, pastor, a estar conosco nesse congresso. Vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de novembro. Terceiro, Cura Minha Noiva. Um congresso voltado para a cura e edificação de pastores e líderes. E nós vamos estar ali para fazer conta do nosso ministério. Nós vamos ter um tempo de compartilhamento. Nós vamos ter um tempo de ministração com as mulheres, com os maridos, com os filhos dos ministros. Estará conosco o apóstolo Géser, da Missão Shekinah em São Paulo. O apóstolo Luiz Scutori, do Ministério Apostólico Terra Santa. Pastor Rogério Maruti, da comunidade Worship em São Paulo. Homens que têm já uma grande experiência no tratar de pastores e líderes. Homens que estão completamente envolvidos na cura da noiva. E nós também que estaremos ministrando. Então eu quero deixar esse convite a você, pastor, você que é líder, você que é ministro. Vem estar conosco. Saiba mais sobre o congresso através do site www.curaminhanoiva.com ou através do telefone 21 2709 6655. Vem estar conosco, eu tenho certeza que esse congresso pode mudar a sua vida. Quem sabe, inclusive, ele pode vir como resposta de oração. Quem sabe nesse congresso, pastor, seu casamento vai ser restaurado. Quem sabe nesse congresso, pastor, seus filhos voltarão para o Senhor. Quem sabe não é o tempo de parar e deixar as 99 no deserto e ir atrás dessa ovelha tão especial, que quem sabe te ajudou a ganhar as 99, te ajudou a levantar o ministério, só que durante o tempo ela foi sendo ferida, foi sendo abandonada, foi sendo machucada, foi ficando para trás, e hoje ou a gente volta a buscar essa ovelha, ou o nosso ministério todo pode ficar comprometido. Então, eu quero deixar esse convite.
para você estar conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Espero te encontrar lá. Espero que o seu ministério possa receber um vinho novo, um óleo fresco da parte do Senhor, para que esse novo ano que vai começar daqui a pouco possa trazer novas experiências para a sua vida. Que Deus te abençoe.